Fala galerinha, beleza? Estamos aqui para mais uma videoaula, certo? A aula de hoje tem como finalidade a gente fazer a correção da nossa revisão semanal. Semana essa que foi aí do dia 16 a 21 de agosto. Na verdade, até o dia 22, porque sábado 22 foi um sábado letivo, né? Teve aula normal. Então, esse é o nosso intuito de hoje, é fazer a correção dessa revisão semanal. Revisão essa que trata sobre os temas de múltiplos, divisores, números primos e polígonos. Foram os conteúdos que foram trabalhados aí durante essa semana, certo? Então vamos lá, primeira questão diz o seguinte: a turma do sexto ano da professora Joana tem 40 alunos. Para formar grupos com quantidades iguais de alunos, ela tem como opção somente as que são representadas pelos divisores de 40. As opções que ela poderá utilizar são: o que a questão quer? Quer, na verdade, que a gente encontre quem são os divisores de 40. Primeiramente, o que vem a ser um divisor? Divisor é aquele número natural que divide, que na divisão, por exemplo, o divisor de 40 são os números que dividem o 40 e deixam o resto zero. Todo número que divide o 40 e deixa o resto zero é um divisor de 40. Professor, como é que eu encontro os divisores? Você vai fazendo as divisões. Por exemplo, eu sei que 40 ele é um número par, não é isso? Se ele é par, ele é divisível por 2. Nós já vimos isso aí nos conteúdos passados, que é os critérios de divisibilidade. Então, 40 dividido por 2, fazendo essa divisão, nós encontramos 20 como quociente e resto zero. Isso quer dizer que o 2 ele é um divisor de 40, certo? Ora, mas observe que o quociente 20, se eu dividir o 40 por 20, ele vai dar 2 e também deixa resto zero. Então, toda vez que eu faço a divisão e já encontro o resto zero, eu encontro automaticamente dois divisores, que é o divisor e o quociente. Então, você vai fazer isso para os demais números. Por exemplo, para 1, para 4 e assim sucessivamente. Fazendo todas as divisões, nós vamos encontrar que os divisores de 40, eles são 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 e o próprio 40, certo? Então, é isso. Aí, como ele vai formar grupos, não faz sentido dois desses números. Por exemplo, eu não vou formar um grupo de 40 pessoas, né? Aí é a sala toda, então não faz sentido. Ou eu vou fazer 40 grupos de uma pessoa, também não faz sentido. Então, vamos excluir aí o 1 e o 40. E aí os divisores que nos interessam são o 2, o 4, o 5, o 8, o 10 e o 20. Números esses que se encontram aí na alternativa letra A. Beleza? Então, mais uma vez, recapitulando. Quando eu quero encontrar divisores, primeiro eu tenho que lembrar o que é um divisor. São todos os números que, numa divisão, deixam o resto zero. Certo? E aí, quando eu vou para encontrar esses divisores, eu vou fazendo as divisões sucessivas. Lembrando que o divisor e o quociente, se a divisão for exata, são divisores daquele número. Beleza? Então, vamos agora aí para a nossa segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: as peças de um jogo são 20 cartelas enumeradas somente com múltiplos de 30. Dentre estas, destacamos algumas que são representadas em... Ora, essa questão agora ela já está falando de múltiplos. Como é que eu encontro um múltiplo de um número? Muito simples. Múltiplos são aqueles números naturais que são resultados da multiplicação desse número por todos os números naturais. Por exemplo, se eu quero aí na questão 2 os múltiplos de 3, eu vou pegar 3 e vou multiplicar por todos os números naturais. 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4 e assim sucessivamente. Fazendo isso, eu vou encontrar o conjunto dos múltiplos de 3, que são os resultados. Por exemplo, 3 vezes 0, 0. Então, eu já sei que o 0 é o primeiro múltiplo de 3. 3 vezes 1, 3. 3 é o segundo. 3 vezes 2, 6. 6 é o terceiro. E assim sucessivamente. Falando nisso, o 0 ele é o menor múltiplo de qualquer número natural. Beleza? Então, os múltiplos de 3 serão 0, 3, 6, 9. Professor, tem uma maneira mais simples de encontrar os múltiplos? Tem. É você ter em mente que sempre começa do 0 e você sair somando
o próprio número. Por exemplo, como eu quero os múltiplos de 3, eu vou pegar o 0 e saio somando sempre mais 3. 0 mais 3, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. Mais 3, 12. E assim sucessivamente. Observe que ao final eu coloquei uma reticência, esses 3 pontinhos. O que quer dizer isso? Quer dizer que o conjunto dos múltiplos ele é um conjunto infinito. Quer dizer que existem infinitos números que são múltiplos do número 3, por exemplo. É um conjunto que tem começo, mas não tem fim. Diferente lá dos divisores, que tem começo e fim. Os múltiplos eles não têm, certo? Então vamos lá. Analisando aí a letra A, eu percebo que ela não pode ser como resposta. Por quê? O 6 é múltiplo, beleza. O 9 também, o 15, mais o 23, ele não é múltiplo de 3, ó. Observem que do 21 eu já passo direto para o 24. Letra B, 9, ok. 12 está ok. 18 está ok. E o 30 também está ok, né? Brota no bailão. Isso quer dizer o quê? Que a letra B é a nossa resposta aí. Beleza? Lembrando, mais uma vez, que qualquer dúvida, entre em contato aí no nosso grupo de WhatsApp ou lá pelo chat da plataforma Mobedu. Vamos lá. Terceira questão, ela é uma questão que eu não vou responder, porque eu particularmente acho que essa questão não era para a série de vocês. Essa lista não fui eu que criei, mas talvez o professor tenha trabalhado com os alunos dele, mas para a gente não vai interessar, é um assunto mais de 8º ano do que de 6º, certo? Ele quer saber, fala de polígonos regulares, de ângulos internos, e vocês não viram isso ainda. Mas se alguém quisesse responder, como seria, professor? Basta você pegar o valor que está no meio do polígono, ó, que é a soma de todos os ângulos. Por exemplo, no primeiro aí tem quantos lados? 5. Ele é um pentágono. Se ele tem 5 lados, ele também tem 5 ângulos. Então, bastava você pegar 540 e dividir por 5. Aí você vai encontrar o valor de cada ângulo interno. Mas eu não vou fazer essa questão. Então, nós vamos passar aí para a questão de número 4. Beleza? Questão de número 4 agora fala sobre números primos. O que são números primos? Números primos são aqueles números que apresentam apenas 2 divisores, que é o 1 e ele mesmo. Na letra A, ele diz: existe apenas um número natural par que é primo. Qual é esse número? O único número primo que também é natural é o número 2, galera. Todos os demais números primos são ímpares. Ah, professor, quer dizer que todo número ímpar é um número primo? Não, certo? Por exemplo, o 15, ele tem quantos divisores? O 15 dá para ser dividido por 1, por 3, por 5 e por 15. Tem 4 divisores, então ele já não é um número primo. Porque para ser primo, deve possuir apenas 2, certo? Então, letra B. Quais são os números primos menores do que 10? São eles o 2, o 3, o 5 e o 7. Professor, eu tenho que sair testando todos os números? O ideal é que você tenha em mente pelo menos números primos menores do que 20, certo? Mas, caso você não fixe isso na mente, esses números primos, aliás, existe um método que é fácil de descobrir. Por exemplo, algumas técnicas, na verdade. Uma delas, uma das mais famosas, é o crivo de Eratóstenes, que a gente pode ver aí numa aula futura, beleza? Então, de início, eu aconselho que vocês aprendam os múltiplos de 1 a 20, por exemplo. Então, vamos lá. Letra C. Quais são os números primos compreendidos entre 10 e 20? São eles o 11, o 13, o 17 e o 19. Certo? Então, vamos lá. Próxima questão aí é a questão número 5. Volta a falar de polígonos e é uma questão agora que dá para a gente responder tranquilamente. Observe os polígonos. Dentre os polígonos acima, aqueles que representam um polígono regular é... Primeiro, professor, o que é um polígono regular? Polígonos regulares são aqueles polígonos convexos, ou seja, um polígono fechado, certo? E que não consigo fazer a ligação entre dois pontos, de tal forma que essa ligação fique com a parte por fora do polígono. É uma coisa que vocês já viram, polígonos convexos, mas é toda figura fechada, simples,
que possui todos os lados com a mesma medida e com todos os ângulos congruentes. Quer dizer que todos os ângulos também devem ter a mesma medida. Se você olhar para a figura aí, só tem uma figura que é um polígono regular, que é a figura número 3. Como é que eu sei, professor? Observe que nos lados tem essas quantidades de traços, esses tracinhos aí, ó, 2 tracinho, 2, 2, 2. Quer dizer que os 4 lados têm a mesma medida. Apesar de não estar vendo a medida, mas eu sei que tem a mesma medida porque tem a mesma quantidade de tracinho, certo? Se, por exemplo, um dos lados tivesse 3 tracinhos, quer dizer que os outros 3 seriam iguais e esse que tem 3 seria diferente, certo? Então, eu já sei que tem todos os lados, vamos dizer assim, iguais, mesma medida. E olhando para os ângulos, eu estou vendo que os 4 ângulos são ângulos retos, iguais a 90 graus. Então, todos são iguais também. Então, o único polígono que é regular é o polígono 3. Professor, o 6 não pode ser? Não. Apesar de ter os 4 lados iguais, ó, eles têm um tracinho cada um, mas eu não sei dizer os ângulos. Observe que nós não temos informação sobre os ângulos. Pode ser iguais? Podem. Mas podem ser diferentes também? Podem. Como a gente não tem a certeza, então ficamos aí somente com o polígono 3, alternativa letra B. Beleza? Vamos aí para a nossa questão de número 6 e a penúltima questão da nossa aula, da nossa revisão. Coloque V ou F nas afirmações abaixo. Letra A. Há números ímpares que são primos? Acabamos de falar lá na questão de número 4 que só existe um número primo que é par. Os demais todos são ímpares. Então, isso aí é verdadeiro. Letra B. Todos os números ímpares são primos? Acabamos de dizer também que isso é falso. Deu o exemplo do 15. O 15 tem 4 divisores, então não pode ser um número primo. Então, falso. Todos os números primos, com exceção do 2, são ímpares? Verdade. Todos os números primos são ímpares, menos o 2, que é par. Então, isso é verdadeiro também. E, por fim, letra D. Todos os números pares, com exceção do 2, são primos? Não, isso é falso. Acabamos de ver que o único primo que é par é o 2. Então, os demais são ímpares. Então, falso. Certo? Então, você tem que ficar atento na leitura, pessoal. Às vezes, o aluno ele sabe o conteúdo, mas se perde na hora da leitura das questões. Então, fiquem atento bastante à leitura, à interpretação. Então, vamos aí para a nossa 7ª e última questão. Indique, dentre as opções abaixo, aquela que apresenta todas as afirmações corretas. 12 é múltiplo de 2? Certo. 2 vezes 6 é 12. Então, correto. É múltiplo de 3? Também correto, porque 3 vezes 4 dá 12. É múltiplo de 9? Não. Falso. Não existe nenhum número que multiplicado por 9 que vá dar 12. Então, 12 não é múltiplo de 9. Vamos agora para a letra B. 2, 3 e 7 são divisores de 7? Divisores nós já vimos. Eu tenho que fazer a divisão e ver se ela é exata. 7 dividido por 2 dá exato? Não. Dá 3, 3 vezes 2, 6, sobra 1. Então, já vi que é falsa também a letra B. E letra C. 2, 3 e 6 são divisores de 12? 12 dá para dividir por 2 e deixar resto 0? Sim. 12 também é divisível por 3? Sim. 12 dividido por 3 dá 4, sobra 0. 12 é divisível por 6? Também sim. 12 dividido por 6 dá 2, sobra 0. Então, a alternativa correta, letra C. Com isso, galerinha, nós finalizamos aí mais uma correção de revisão semanal, certo? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, já disse, me procurem. Quem gostou, deixa o like, compartilha com a galera. Tamo junto, é nóis. Fui!